Bom, no vídeo anterior eu expliquei as 3 primeiras regras do Ascend. O Ascend ele possui apenas 5 regras. A regra de valoração das peças, que é o lançamento desses dados, que os valores eles irão mudar, as peças irão assumir valores diferentes de partida para partida, então a importância delas será variável. Isso amplifica a estratégia do jogo. A segunda regra é essa, da armação das peças. O meio do tabuleiro é como se fosse um espelho. Aí eu tenho aqui, da esquerda para a direita, verde escuro, verde claro, azul, vermelho, amarelo. Da direita para a esquerda, amarelo, vermelho, azul, verde claro e verde escuro. Do outro lado, a mesma coisa. Essa é a segunda regra. A terceira regra que eu expliquei no vídeo anterior é com relação às propriedades de movimentação. As amarelas, as Vertus, por esse nome, elas se movimentam até 3 casas nas verticais e de casa em casa nas diagonais, sendo que a captura delas é na diagonal e a propriedade é por salto. O tipo de captura é por salto. A peça vermelha, que é a Horus, que não tem nenhuma relação com o deus Horus do Antigo Egito, tem relação com horizontal, tanto que eu posso chamar de Horus, como eu posso chamar de Oris, igual, por exemplo, as Vertus, que também podem ser chamadas de Vertes. As Tanges, que são as azuis, que se movimentam na tangente, ou seja, na diagonal. As Elos, ou retos, que se movimentam em um L ou em um ângulo reto, por isso retos ou elos. E as tangelos, né, que é o L em tangente, o ângulo obtuso. E a movimentação delas é por angular, ao invés dessas 3 que são lineares, diagonais, verticais e horizontais. Aqui são angulares, ângulo reto e ângulo obtuso. E a captura é por substituição, o tipo de captura é por substituição. Expliquei também que as peças angulares, de movimentação angular, Vertus, elos e tangelos, elas não podem saltar sobre as peças adversárias, e nem as peças amigas. Os saltos são atribuídos à captura por salto das peças de movimentação linear, Vertus, Horus e Tanges. Então aqui não tem salto, a captura é por substituição e não podem passar por cima saltando. A próxima regra agora que eu vou ilustrar, que é a 4ª regra, é a regra de promoção das peças. Assim como acontece na dama e como acontece no xadrez, a peça atingindo o campo adversário, o outro lado do tabuleiro, elas também são promovidas. E existem regras para essas promoções, e eu vou explicar a seguir. Então, vamos a começar pelas Vertus. Admitamos que tenha essa situação. As Vertus elas podem se movimentar nas verticais. Como aqui tem 1, 2, 3, 4 casas, elas parariam aqui. Mas admitamos que a peça esteja nesta casa, não nesta. Então ela está a 3 casas de atingir o campo adversário. 1, tá na vez dele. 2, 3. Ele chegou do lado oposto do adversário. Como que será essa promoção? Ali no caso não tem peça capturada. A promoção tem que colocar peça da mesma cor nessas peças de movimentação linear, Vertus, Horus e Tanges. As peças têm que ser de mesma cor para colocar sobre a peça que sofreu a promoção. Ali não tem nenhuma peça dessa daqui, Vertus, capturada. Então, como que seria essa promoção? Essa promoção seria marcada por inversão. Eu inverto a peça de cabeça para baixo, eu revelo a outra face. Essa peça ela está promovida. Como é que funciona essa promoção? Ela poderá ampliar a sua movimentação
e a sua captura em questão de quantidade de casas a se mover. Como ela se movimenta nas verticais e nas diagonais, ela poderá movimentar quantas casas o jogador quiser nas verticais e nas diagonais. Eu amplio a quantidade de casas que a peça pode se movimentar. Ela não ganha a horizontal porque ela é a vertus. Existe um recurso para ela ganhar a horizontal que eu vou explicar futuramente, talvez ainda nesse vídeo. Mas promoção assim, por inversão ou por sobreposição de mesma cor, ela ganha a possibilidade de aumentar o alcance de sua movimentação. Quantas casas quiser, mantendo os sentidos verticais e diagonais. E a captura por salto em sequência também se mantém. Eu amplifico essa captura por salto em quantidade de casas e quantidade de alcance. A peça ela pode se mover quantas casas ela quiser, de acordo com a estratégia do jogador, desde que mantendo essas regras de sentido de movimentação. Agora, suponhamos que haja uma peça capturada. O adversário capturou, o oponente capturou uma peça de mesma cor. Ao chegar no campo adversário, o jogador poderá retirar aquela peça capturada e sobrepor sobre a peça que foi promovida. Essa é a outra forma de ilustrar a promoção. Promoção por sobreposição. Mas isso só pode ser feito se tiver peça de mesma cor capturada. Amarelo com amarelo, vermelho com vermelho, que eu vou mostrar, azul com azul, que eu vou mostrar. Existe um recurso entre as vertus amarelas e as oros vermelhas que destoa um pouco disso aí. Mas a priori a promoção é assim, peças iguais de cores iguais. Ou por sobreposição, a mesma coisa, eu amplio a quantidade de casas que eu posso movimentar, capturar. E essas são as duas formas de representação da promoção. Ou por sobreposição, uma peça sobre a outra, ou a peça invertida, virada de cabeça para baixo, revelando a outra face. Um detalhe importante sobre a promoção, esses modos de representação, isso aqui está errado, é assim. Não pode ser posto assim. Isso aqui vai acontecer nesse recurso que eu falei entre vertus e oros. Mas cores iguais é assim. Como eu dizia, um detalhe importante com relação a essa promoção, esses tipos de representação da promoção, é que quando a promoção é assim, feita assim por sobreposição, eu tenho que retirar a peça do oponente lá capturada. Com isso, eu trago peça para o tabuleiro e diminuo a vantagem do oponente de captura sobre mim. Porque aqui, por exemplo, as peças amarelas assumiram 6 pontos. Assumiram 6 pontos. Então, quando o adversário captura, o oponente captura a peça, ele capturou 6 pontos seus. E quando você captura a peça amarela dele, no caso aqui valendo 6, você capturou 6 pontos dele. Então, quando eu pego aquela peça lá e trago de volta, eu estou tirando de lá menos 6 pontos capturados. E estou aumentando a pontuação aqui. Porque essa peça vai valer 6 mais 6 vezes 2. Ou seja, ela vale 24 pontos. 12, 6 mais 6 vezes 2. Então essa peça promovida, ao ser capturada, ela valerá 24 pontos. Se ela for capturada novamente pelo oponente, ela engrossará a quantidade de pontos capturados. Isso acontecerá também com a Horus e com a Vertus, com a Horus, com a Tanges,
com a elos e com a tangelos. Mas só que a elos e a tangelos tem uma representação diferente de graduação, que eu vou mostrar futuramente, posteriormente. Então, a próxima que eu vou ilustrar é a Horus. Então, como a Horus só se movimenta avançando nas diagonais, admitamos que esteja nessa situação aqui. A Horus alcançou o campo oponente do adversário. Ela, como não tem peça Horus ali capturada, eu a inverto e revela a outra face. Ela valerá se movimentando quantas casas quiser nas diagonais e quantas casas quiser nas horizontais, tanto para um lado quanto para o outro. Eu amplio a quantidade de movimentação da peça. É assim que funciona. Existe um recurso, depois que eu gravar todos as explicações até a tangelos, eu vou mostrar o recurso que existe entre Vertus e Horus, que se chama promoção inversa, que é um recurso que eu tenho nessa promoção entre Vertus e Horus entre si, né? Só pode ser feito entre essas peças. A Tanges não participa.